Mortes por febre maculosa deixam população de São José dos Campos apreensiva, mas a doença transmitida pelo carrapato estrela tem tratamento e pode ser evitada com cuidados simples. Governo do estado nega pela segunda vez pedido de fechamento provisório do núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar em Caraguatatuba. Só nos últimos 2 meses, 5 mortes de macacos por febre amarela foram confirmadas na reserva. Um novo recomeço. Oficina de artesanato estimula o espírito empreendedor dentro da Penitenciária 2 Feminina de Tremembé. O projeto funciona como laboratório para que modelos semelhantes sejam implantados em outras unidades prisionais. Dia Nacional de Combate ao Fumo. Depois de largar o vício, ex-fumantes enfrentam o desafio de voltar a respirar melhor em projeto de recuperação pulmonar oferecido pela Universidade de Taubaté. Segundo o INCA, a cada ano o cigarro mata pelo menos 150 mil brasileiros. Em busca da reabilitação, após 4 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, a equipe de basquete de São José se prepara para enfrentar o Bauru e desta vez poderá contar com o apoio da torcida. Quarta-feira, 29 de agosto, as notícias da região. Você acompanha a partir de agora. Está no ar o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A Secretaria de Saúde de São José dos Campos investiga a morte de uma menina de 5 anos por suspeita de febre maculosa. A vítima, que morava no Jardim Boa Vista, Zona Norte, estava internada no Hospital Municipal e morreu na tarde de hoje. Só esse mês, 4 mortes pela doença foram confirmadas na cidade. Os casos deixam a população bastante assustada. Mas a doença transmitida pelo carrapato estrela tem tratamento e pode ser prevenida. Apesar da incidência de carrapato ser mais comum na zona rural, os cuidados também valem para quem mora em espaços urbanos com grande concentração de animais que vivem na beira de córregos e rios. Depois de 5 anos sem registrar pacientes com febre maculosa, São José dos Campos já soma 5 casos apenas em agosto. As últimas 2 mortes de pessoas com a doença foram confirmadas pela Vigilância Epidemiológica nesta terça-feira. Um deles é um homem de 42 anos que esteve recentemente no parque da cidade e o outro, um idoso de 70, morador de Lavrinhas, que costumava pescar em uma área de mata do município. A frequência dos casos em um curto espaço de tempo deixou muita gente surpresa e preocupada. Para quem tem criança pequena, então é bastante preocupante para quem mora em áreas próximas a matas, onde tem animais, cavalos e bois, então você fica bastante preocupado com isso, como é o meu caso, porque eu moro nesse tipo de área. Então você fica bastante preocupado e apreensivo. Eu sou de Paraibuna, mas às vezes a gente vem para cá, vai no Parque da Cidade, vai no Parque Santos Dumont, né, um lugar que pra gente se distrair, né? Daí eu fiquei meio preocupada, agora por um bom tempo a gente vai ter que ficar meio afastado de vir para cá, pelo menos no Parque da Cidade. Com esses casos, já são 4 mortes pela doença em São José dos Campos só este ano. As primeiras foram de 2 irmãos que contraíram a febre maculosa depois de terem frequentado um sítio no bairro Águas de Canindu, na zona norte da cidade. O pai deles, de 64 anos, também foi diagnosticado com a doença e está internado aqui no Hospital Municipal. Edson César Machado está na UTI, mas o estado de saúde é estável. A Elza é irmã dele e tia dos 2 primeiros pacientes que morreram com a doença. Ela conta que em uma das chácaras da família há capivaras e cavalos, animais que são hospedeiros da doença. Mas ninguém imaginava que havia perigo no local. Foi muito de repente. Nossa, a gente ficou muito assustado. Tipo, era assim, não era uma coisa grave, né? Aí quando foi ver, foi muito rapidinho. Eles faleceram muito rápido. Então foi muito choque para a família, sabe? E depois acontece isso agora com o meu irmão, então a gente está até apavorado. Minha cunhada mesmo está muito apavorada, ela não sabe nem se volta lá para a chácara. Está muito preocupada mesmo. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por uma bactéria após a picada do carrapato estrela, encontrado em animais que vivem na beira de rios e lagos, como capivaras, cavalos e bois. Este veterinário afirma que cães que frequentam a zona rural também podem ser picados por esse carrapato e que na área urbana também são necessários cuidados. O mais comum talvez seja isso mesmo, é beira de rio, lagos, onde
as capivaras vivem, mas não necessariamente só esse modo, porque você ter passeado com o seu animal no final de semana numa área rural, e aí durante a semana você vai passear num parque central, e ele pode deixar esse carrapato lá, e aí também vai transmitir para o ser humano. Então, propriamente, não é o cachorro que transmite, é sempre o carrapato. Os principais sintomas da doença são febre alta, manchas avermelhadas nas mãos e nos pés, náuseas, vômito e diarreia. Esta médica sanitarista tranquiliza que a doença tem cura e o tratamento é feito com o uso de antibióticos. No entanto, o médico deve ser procurado o quanto antes. Ela é uma doença que não é tão comum, mas não pode ser esquecida. Fazer uma boa história epidemiológica, quem está atendendo esse doente, saber para onde se deslocou, se esteve em ambiente silvestre, se estava com pele exposta, às vezes uma roupa mais curta que facilitou o carrapato de vir, né? Lembrar do diagnóstico, na suspeita fazer o tratamento, não esperar o resultado do exame que demora muitos dias. E o sucesso do tratamento depende de se fazer bem no início da doença. Os estoques da vacina contra a meningite estão zerados em Taubaté. Há dias, o município vem enfrentando problemas de abastecimento das doses por parte do governo do estado. Segundo a prefeitura, novas remessas só devem chegar na segunda quinzena do mês que vem. Com relação às vacinas contra o sarampo e a poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde de Taubaté faz um apelo aos pais para que levem seus filhos com 5 anos incompletos para receber as doses. O município ainda precisa vacinar 30% do público-alvo para alcançar a meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Por isso, a partir de hoje, a UBS Mais Independência volta a funcionar em horário estendido até às 8 da noite. Amanhã e na sexta, último dia da campanha, a imunização acontece das 8 da manhã às 13h30 da tarde e das 5 da tarde até às 8 da noite. O governo do estado de São Paulo negou pela segunda vez o pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba para interditar temporariamente o núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar, que fica na cidade. Com a medida, o município pretendia evitar possíveis casos de febre amarela em humanos que visitam a unidade, já que 5 macacos da espécie bugio foram encontrados mortos no local. E os resultados dos exames deram positivo para a doença. Os casos foram registrados entre julho e a primeira quinzena deste mês. O governo do estado disse que a área vai continuar aberta à visitação, mas orienta que os frequentadores sejam vacinados pelo menos 10 dias antes de ir ao local. Agora, mais um caso de agressão em frente à escola. 3 alunos, desta vez, da Escola Estadual Moab Cury, em São José dos Campos, se envolveram numa briga na saída da aula. O vídeo da agressão repercutiu nas redes sociais. Nele, 2 jovens imobilizam a vítima de 15 anos que cai no chão. Um dos agressores pisa com força 2 vezes na cabeça do menino e ainda dá um chute na barriga dele. O garoto ficou com hematomas pelo corpo, foi submetido a série de exames e passa bem. O caso foi na sexta-feira passada e teria sido motivado por um mal-entendido na sala de aula. A mãe da vítima diz que o jovem não quer mais voltar para a escola e questiona a diretora da unidade que não teria chamado a polícia. Por meio de nota, a Diretoria Regional de Ensino de São José dos Campos informou que a direção da escola acionou o socorro ao aluno agredido imediatamente, assim como os pais, e também registrou um boletim de ocorrência. Ainda segundo a nota, a unidade conta com um professor mediador que agora vai reforçar as ações de incentivo à cultura de paz. A superlotação que coloca em xeque a segurança dos presídios não é o único problema a ser superado no sistema prisional de todo o país. A falta de projetos para ocupar e profissionalizar os presos, ajudando na sua ressocialização ao fim da pena, também é outro problema. São ações que poderiam evitar rebeliões, como a ocorrida no CDP de Taubaté há menos de um mês. Mas algumas iniciativas já vêm dando bons resultados, como a cooperativa de artesanato que funciona dentro da Penitenciária Feminina 2 de Tremembé. O projeto, que é resultado de uma parceria entre uma entidade da sociedade civil com o poder público, vem estimulando o empreendedorismo entre as presas. E a ideia é que esse modelo possa ser multiplicado para outros complexos penais no Brasil.
Cada ponto de bordado, uma nova oportunidade. É assim que a Tânia tenta reconstruir aquilo que perdeu. Depois de ser condenada por tráfico de drogas, cumpre pena na Penitenciária 2 Feminina de Tremembé. Neste espaço da unidade, a primeira cooperativa do estado de São Paulo abre as portas para a ressocialização das presas. A gente está tendo uma oportunidade de mostrar que aqui dentro do cárcere existem mulheres muito talentosas e dispostas, a se ressocializar. A Flávia também faz planos para um futuro em liberdade. No projeto, ela saiu da ociosidade dos presídios e agora só pensa em empreender. É só a sociedade nos aceitar agora, seja na área que a gente está, bordado, crochê, que estamos aí de braços abertos para voltar dignamente. A Tânia e a Flávia integram um grupo de 30 mulheres detentas do regime fechado que atuam na cooperativa. Esse trabalho é importante porque ajuda na remissão de pena e também ajuda no combate à reincidência do crime. Ela consegue ainda empreender e, consequentemente, uma atividade laboterápica remunerada, Isso facilita a reinserção dela depois na sociedade, É mais uma ferramenta para que ela não volte para o mundo do crime quando chegar à liberdade. Imprescindível que se abra um espaço lá fora, Precisa do apoio da sociedade civil. Sem esse apoio é impossível, Então, nesse sentido, esse projeto é inovador e os resultados são fantásticos. A ideia da cooperativa transforma esses detentos em empreendedores. Eles são sócios, Uma cooperativa é uma empresa na qual os trabalhadores são os próprios sócios. Assim, além de dar a formação, a gente está dando uma perspectiva, porque nós estamos no regime fechado, são 30 detentas. Quando elas progredirem, como se diz no jargão jurídico, forem para o semiaberto e para a liberdade, elas vão continuar cooperadas. A cooperativa na Penitenciária 2 Feminina de Tremembé está inserida em uma realidade diferente das demais no Brasil. Aqui são 651 presas, pouco mais de 100 a menos da capacidade. Mas o sistema prisional da região ainda tem desafios a serem superados. No Centro de Detenção Provisória de Taubaté, que há menos de um mês foi palco de uma rebelião que durou quase 30 horas e fez 13 reféns, além da falta de projetos como este, está superlotado. A unidade com capacidade para 844 presos abriga 1.400 detentos. E as celas que foram danificadas ainda estão sendo reconstruídas. Ali são várias medidas que foram tomadas, que estão sendo tomadas e que ainda vão ser tomadas, Não só no sentido de reconstrução do que foi destruído, mas de como vai ficar daqui para frente. Depois do intervalo, os dias continuam ensolarados. Previsão de tempo firme na região. E ainda, no dia de combate ao fumo, a luta dos moradores da região para se livrar do vício. Agora, 7 horas e 3 minutos.